Elas por Elas, com Silvia Jane Crivella e Eliana Ovalle. A mulher em primeiro lugar. É uma alegria estarmos juntas de novo aqui na Rádio Record. Toda segunda-feira nós temos um encontro marcado. Silvia Jane Crivella, eu e você, nossa amiga querida que está aí do outro lado nos ouvindo. Sempre com convidadas muitíssimo especiais para falar sobre o assunto da mulher e da sociedade. Quero aqui agradecer ao convite do Bispo Hinaldo Silva por estarmos aqui. Também agradecer ao Cadu, cinegrafista, que faz aqueles takes para depois a gente colocar no Facebook, nas mídias sociais. Também dizer que tem o programa da Cia Gospel, do pastor Paulo Roberto, aqui na segunda-feira às 15 horas. E é isso. Desejar uma semana abençoada para vocês. Tudo bom, Silvia? Oi, Eliana. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Record. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Que esse programa seja, assim, abrir os nossos olhos para coisas que às vezes a gente não percebe. E que nós vamos poder discutir um assunto bem interessante, que é sobre a superdotação. E para isso eu gostaria, antes de apresentar nossas convidadas, ler um versículo que eu vi na Bíblia hoje, que eu achei muito curioso, porque já naquele tempo já se procurava os superdotados, porque eles são realmente tesouros que precisam ser bem administrados, cuidados. Olha só, em Daniel 1,17, lemos assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência. Veja que foi Deus que deu. Em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Veja só como é interessante que naquele tempo já se procurava os superdotados. Incrível, né? E às vezes a gente despreza aqui. Bom, quero apresentar as nossas convidadas. Estamos aqui com a Paula Pessoa Cavalcante. Boa tarde, Paula. Boa tarde, pessoal. Olha, a Paula é professora e psicopedagoga no Instituto LECA, no programa Estrela d'Alva. Depois ela vai explicar direitinho o que é isso. Ela é psicoterapeuta especializada em superdotação. Muito boa tarde, Paula, e muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Temos também a Cristiane Guedes. Oi, Cristiane. Oi, Silvia, boa tarde. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. A Cristiane também é psicopedagoga pelo CEPERJ. Depois você vai nos dizer o que é o CEPERJ. Sim. É professora e coordenadora de pós-graduação das Faculdades Integradas Maria Tereza em Niterói. Sim. Muito obrigada, Cristiane, pela sua presença. E também temos a presença ilustre de Grace Lima Paul. Oi, Grace. Bom dia a todos. A Grace é pedagoga, especializada em dificuldade de aprendizagem e desenvolvimento psicomotor. É mestranda em supervisão escolar também. Diretora de educação da ABRH. Depois você explica o que é ABRH. Que é uma instituição que congrega os profissionais de RH das maiores empresas nacionais e promove o maior congresso de RH do Estado. Obrigado, Grace, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Então, queria deixar aqui o nosso zap para você ligar e participar, que é o 964867875. Hoje nós estamos sorteando um livro da Silvia Jane Crivella, O Desafio de Criar Filhos. Esse livro aqui está fantástico. E também um livro, O Encontro das Barrigas, que nós escrevemos juntas. É uma parceria minha com a Eliana. É um romance baseado na nossa experiência com as meninas grávidas carentes. E esse livro, O Desafio de Criar Filhos, é editado pela Thomas Nelson e esse aqui pela editora Reflexão. Então liguem para cá, o 2582-0990. E o zap também, você pode mandar zap, fazendo perguntas, participando. Então o nosso tema hoje é superdotação ou altas habilidades. Quando se pensa em educação, inclusive no Brasil, raramente os superdotados são lembrados. São mais de 8 milhões de brasileiros com altas habilidades cognitivas. A superdotação intelectual ela é caracterizada pelo desenvolvimento de uma habilidade de adquirir conhecimentos significativamente superior à da média da população em algumas das áreas, entre as quais se destacam atividades acadêmicas, criativas, de liderança, artísticas, psicomotoras ou
de motivação. De acordo com a ONU, 5% da população de jovens e crianças no mundo são superdotados. Para o senador Crivella, os superdotados do Brasil são uma riqueza maior do que o pré-sal, que precisam ser descobertos como quem garimpa ouro e serem muito bem cuidados. Então, vou aqui começar, né? Podemos desperdiçar o ouro, né, que nós temos no nosso país, né? Aliás, o texto que ele fez é lindo, né? Porque nós temos visto isso. As crianças que têm um potencial enorme, muitas vezes acabam indo para outros países porque a gente não sabe explorar aqui. É que tem outros países que cuidam com muito carinho mesmo, né, dos superdotados. Espero que o Brasil um dia chegue lá. Então, eu queria começar aqui com a Paula. Paula, qual é o significado de superdotação? É a mesma coisa que altas habilidades, né? E qual é o percentual no Brasil dos superdotados? O superdotado ou portador de altas habilidades, na verdade, é a mesma coisa, né? O percentual no Brasil seria aproximadamente igual ao percentual do mundo, porque dentro da Organização Mundial de Saúde se considera que de 2 a 5% da população mundial é superdotada. Então, a gente tem a mesma proporção aqui dentro do Brasil. Certo. E como é que a gente define, então, uma criança superdotada? Quando a gente fala em superdotado, tem algumas características. A gente tem vários estudiosos da área, cada um tem tem o seu enfoque. Mas a gente diz que o superdotado seria uma criança que apresentou alguma precocidade, então alguma coisa, um talento, uma habilidade que apareceu muito cedo. Uma criança que aprende a ler com 2, 3 anos de idade, que existe, é assustador até. Mas é uma precocidade, por exemplo, ela aprende a ler muito cedo, ela tem um vocabulário já com palavras rebuscadas, usando esse vocabulário da maneira correta. Outra coisa seria a criança que tem um interesse obstinado. Por uma coisa que ela tem um interesse, ela tem uma dedicação obstinada à tarefa ali. Ela fica focada naquilo, ela quer saber sobre aquilo. Às vezes ela lê muito sobre aquilo, ela pergunta, ela pesquisa na internet. Ela só vai largar aquilo quando acabar toda a curiosidade que ela tiver daquilo. E uma terceira coisa que a gente fala é o pensamento crítico, que é um pensamento divergente, né? Ele tem um pensamento crítico e um pensamento criativo também, que chama atenção. Essas seriam as 3 principais características. Você comentou uma coisa aí que você falou que é assustador. Uma criança de 2, 3 anos saber ler e escrever. Por que assustador? Porque muitas vezes a família não espera, está fora do padrão. Né? Não sabe lidar com aquilo. Não sabe lidar. A criança aprende a ler com 5, 6 anos, seria, né? O que a gente espera. Padrão, E às vezes eu já avaliei crianças que avaliei criança de fralda, que já sabia ler. Meu pai. Com 2 anos e pouquinho, e ela olhava lá, um mapa, e ela olhou o mapa. E ela aprendeu a ler sozinha. Autodidata. Foi descoberta assim, ela estava na escola e a professora, amiguinha, precisou tomar um remédio, e ela foi com a professora junto com a amiguinha lá. E a professora abriu a caixinha de remédio, começou a tirar e ela foi falando, Coristina, que foi lendo. Aí a professora falou, ela está lendo. Aí você diz, não, então é reconhecimento visual. É memória também, né? É uma facilidade de memória muito grande, né? Então, assim, eu me lembro, quando ela foi avaliada, a gente chegou, tinha um mapa lá. E o mapa tinha vários países, ela sabia todas as bandeiras também. E era só América do Sul. Então, ela começou... Então, você fala assim, né? Ela decorou? Não, era uma coisa nova para ela, mas ela falou lá os países Equador, Venezuela, Brasil, Colômbia, Bolívia. Não tem Afeganistão? Não tem. Ela começou a perguntar de outros países. Com quantos anos? Ela tinha 2 anos e meio. Meu pai. E já vi também crianças que chegam lá pra gente isso lá no consultório, né, psicopedagógico, as crianças chegam lá e a mãe diz, o médico falou para eu não mostrar mais nada com letra para ela. Então, assim, as pessoas são muito mal orientadas, não sabem o que fazer realmente, né? Não é, porque se ela tem interesse, vamos mostrar, né? E, Cristiane, qual é a diferença entre gênio e superdotado? Veja bem, o superdotado quando ele se apropria de um conteúdo que o interessa muito, né? Ele aprofunda esse conteúdo, ele utiliza esse conteúdo em diversas etapas, em diversas modalidades, como a criança que aprendeu a ler o mapa e chegou, cadê o Afeganistão? Por quê? Porque há a intenção, né? E essa caracterização de gênio, segundo a bibliografia que a gente tem, são pessoas que se identificam com um tipo de tema e segue esse único tema, né? Como a gente está falando de altas habilidades, o ser humano ele é multidisciplinar.
Então, a altas habilidades está relacionado à possibilidade de você usar tudo que você está aprendendo em outros movimentos, em outros lugares, mas intencionalmente, né? Não fica uma coisa fixa em um único tema. É muito importante o diagnóstico, né, multidisciplinar por conta disso. É o que a colega conversou aqui, né? O médico falar que tem que parar de dar letras, deixar essa criança ter acesso a letras. Num diagnóstico multidisciplinar, você vai favorecer esses espaços, né? Para que essa criança se desenvolva. Ela está pedindo, né? A gente tem a tradição, né? Uma tradição acadêmica, inclusive, né? De oferecer para a criança algumas coisas que estão limitadas dentro de um conteúdo programático. E toda a minha experiência de vida em psicopedagogia, né, e dando aula tanto para crianças ou para adultos, a minha experimentação é sempre no sentido de que quanto mais você alimenta, mais o ser humano se desenvolve, né? A gente tem potencialidades, a gente tem muitas habilidades. A gente tem que ter condições de tê-las desenvolvidas, né? E essa criança que é superdotada e ela não é estimulada ou não é incentivada, ela pode entrar até numa depressão, pode ser isso? Veja bem, o que acontece? Quando essa criança não é estimulada, não é vista como um sujeito aprendente, ela é vista como um lugar de uma queixa. O que é a queixa em aprendizagem? É a dificuldade de aprendizagem. Uma criança superdotada com altas habilidades, altos padrões, né, de cognição, alimentada, ela não vai apresentar socialmente nenhuma questão que seja fora de um trâmite de normalidade de interação social. Quando a criança fica irritadiça, ela não é aproveitada, ela fica irritadiça, ela fica marginalizada. Por quê? Porque ela tem muita coisa para dar e ela não consegue compreender e não consegue ser alimentada daquilo. Uma frustração, Uma né? frustração, sim. É um esvaziamento, né? Eu acredito. Ela não encontra o par intelectual dela. Exatamente. Ela está numa sala de aula e ela já sabe ler, já lê bem, já lê um livro mais elaborado e os amiguinhos estão aprendendo a juntar, né? É muito difícil. As letras. Desculpa, tem um aspecto aí da genialidade que isola. Né? Os gênios, normalmente, quando a gente olha para a história, os gênios são as pessoas que são solitárias. Sim. E são, normalmente, as pessoas que fizeram grandes feitos. Né? Mudaram o caminho. São marcos, né? São marcos na humanidade. E nem sempre as altas habilidades está ligada diretamente à genialidade. Sim. Porque a gente teve alguns gênios na história que, inclusive, eram portadores de dificuldades de aprendizagem. Por exemplo, Einstein, exatamente. Era disléxico. Ou de dificuldade de socialização. Né? Então, exatamente, quer dizer, pelos dois extremos, sim. Pela dificuldade de aprendizagem ou pela alta habilidade. Então, essa vertente do gênio, quando aplicado ao superdotado, tem a possibilidade de, assim, falando muito simplesmente, quase que botar tudo a perder. Porque, se descoberto precocemente, pode causar um descontrole familiar ou uma expectativa excessiva em cima daquela criança, né? Daquela grande genialidade. O importante para não botar tudo a perder, quando se analisa ou se diagnostica uma criança com altas habilidades, dar a possibilidade de desenvolvimento. É muito tênue essa coisa da perda da genialidade, né? Como a colega colocou. Por quê? Se você não é alimentado, você se frustra, você silencia, né? Você não aprende, você não brilha. Eu acho muito importante isso. Assim, eu procuro sempre tomar cuidado com os rótulos que a gente imprime nas crianças. A gente faz isso com filhos, com amigos, né? Nos grupos sociais, a gente faz isso muito comumente. Fulano é mais engraçado, fulano é mais sabido, um sabe mais matemática, o outro sabe mais português. Esse rótulo, numa idade bem novinha de uma criança, isso pode comprometer, inclusive, um talento ou uma alta habilidade que ele tenha. Porque se isso o compromete de alguma forma, talvez ele possa vir a reprimir esse talento para continuar inserido naquele grupo. É o que acontece. Sim, né? Geralmente acontece. O caminho ao contrário também acontece. Ele sabe tanta matemática, e aí sabe tudo, e começa a ser excluído porque sabe tudo. Então, poxa, eu vou deixar de estar incluído num grupo legal, sabe, das coisas, porque, eventualmente, eu sei demais ou tenho muita facilidade para aquela coisa.
Paula, quais são as características principais do superdotado? Existem testes? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu projeto Estrela d'Alva. Bem, no projeto Estrela d'Alva, no programa Estrela d'Alva, a gente seleciona crianças de baixa renda superdotadas. E a gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A gente vai nas escolas testar. E o que a gente faz? Testar por volta de 2.000 a 3.000 crianças para tirar de 24 a 36 crianças por ano. Quer dizer, tirar, a gente não tira da escola, não. Eles continuam na escola municipal, só que participando do programa com a gente. Nessa seleção, o que a gente faz? Tem uma etapa que seria um teste de lógica. A segunda etapa a gente trabalha com conteúdos mesmo, matemática, português e redação. E uma terceira etapa que é a entrevista com a criança e a família. Então, a peneira muito fina mesmo. Teste de QI, Paula, ou não? Não é exatamente um teste de QI, não. É um teste que trabalha com a parte da lógica, espacial e lógica, entendeu? Hoje em dia se entende de maneira geral que não basta um teste de QI. Uma avaliação para saber se uma criança é superdotada, ela tem que ser mais ampla. Ela tem que ver outros aspectos também. Entendeu? Quer dizer, uma criança superdotada, ela tem uma gama de superdotação ou ela é só em alguma coisa? Isso é interessante porque é um mito, né? Que existe que assim, se a criança é superdotada, ela é superdotada em todas as áreas. Não. Né? A gente até pode pensar no Howard Gardner, né? Que tem a teoria das inteligências múltiplas e ele divide a inteligência em 8 áreas. Então, que ele diz que o superdotado pode ser, ele teria um talento a mais em uma ou duas áreas. Existe o superdotado global, mas é muito difícil você encontrar. A Grace tinha falado sobre aquelas dificuldades que um gênio tem, né? Que ele fica meio excluído e tal. Eu conheço tenho amigas que têm filhos autistas que tem uma superdotação para alguma coisa. Por exemplo, um deles, ele olha uma paisagem, ele vai lá e pinta depois exatamente igual aquilo que ele viu. O outro é excelente na matemática, sabe? O outro é muito bom na música, no piano. Então, existe alguma relação com isso? Tem algumas síndromes que são do espectro do autismo que tem realmente uma dotação associada. Uma dotação em alguma área a mais. Existe sim. Agora, temos aqui uma pergunta de uma ouvinte lá de João Pessoa, a Valdineia Silva Guimarães. Quero fazer uma pergunta. Por que no Brasil o superdotado não tem tanta atenção como nos países de fora? E por que são muitas vezes discriminados? Obrigada pela atenção. Beijo, Valdineia. Obrigada pela tua audiência. Cristiane, gostaria de responder? Porque nós temos uma questão que é muito ampla, né? Que são as políticas públicas, né? A gente tem um percentual de produto interno bruto, né, que destina 6%, né, para a questão de educação. E esse destinar, a gente tem que ter realmente as práticas que acolham, né, e que saibam valorizar, como já foi dito aqui, em outros países, os superdotados ou, né, pessoas consideradas um pouco gênias, elas têm espaços de aprender que nós efetivamente não temos aqui no Brasil, né? Como a colega aqui, ela tem uma instituição não governamental, né? E é muito difícil, porque aí não há investimento na pessoa, né? Não há investimento, eu não vejo interesse ainda disso, não tenho leitura sobre interesse nessa área com relação ao Ministério da Educação e Cultura. Existe algumas salas de recurso em algumas redes de educação no Brasil, mas ainda em número insuficiente. Número insuficiente geralmente é para a questão da dificuldade, não do alimentar a aprendizagem. Esse é outro mito, né? De se achar que o superdotado não precisa de um atendimento. Isso. Se ele já é superdotado, então ele não precisa. Ele é bom. Não, ele está em processo, né? Todo ser humano vive em processo. É uma criança. Jovem, né? Exato. E se ele não for estimulado, ele vai perder aquilo. Exato. Ou pior, ele pode usar a dotação dele para o mal. Agora, é claro que alguns investimentos na área, né, da educação, como sala de recursos, isso tem acontecido, né? Mas a carência dessa prática mais efetiva, de descobrir coisas mais positivas, né, de entender as altas habilidades
com o seu lado completamente positivo, né? Imagina nesse sentido. Uma mãe que está em casa agora ouvindo, uma mãe de uma comunidade carente, de um local bem humilde, que está nos ouvindo agora e ela tem essa suspeita de que o filho dela é superdotado. Sim. O que ela faz? Para onde ela encaminha essa criança para poder ter um atendimento? Sim. Eu acho que ela deve procurar a rede municipal da educação da cidade que ela mora, do lugar que ela mora, porque esse atendimento é previsto por lei desde a Lei de Diretrizes e Bases de 96. Agora, recentemente, em dezembro, já teve mais um ajuste na lei, né, que foi um projeto aprovado pela presidente Dilma, desse atendimento, né, garantindo esse atendimento. E, inclusive, a intenção é fazer um cadastro nacional, né, com os superdotados. Quem é, né, onde que está sendo identificado, quem precisa. Quer dizer, tem que buscar, porque existe a lei. Eu acho que tem um outro caminho também, porque às vezes não tem uma rede municipal estruturada para receber isso. Porque eu acho que é muito importante a gente olhar para a estrutura educacional que a gente tem hoje no nosso país, que é uma realidade bastante ruim, mas a qualificação dos profissionais, que também não tem esse olhar para dar para identificar, para amparar esse pai e essa mãe, que na verdade o que os pais precisam é de amparo para também poder ajudar esse filho, que ele recorra às universidades. Porque normalmente as universidades têm os centros de pesquisa, de estudo, as universidades, a mais próxima universidade de educação, ou de pedagogia, de ciências sociais, certamente eles têm algum centro de apoio, de pesquisa, que possa receber essa mãe. Porque nem a gente sabe que às vezes a rede municipal de alguma cidade... Mas o que eu entendi, o que a Silvia colocou para a gente, o acesso mais rápido. Eu acredito que seja realmente o município, que nem todas as localidades do Brasil têm. Em alternativa, né? Em outra alternativa, sim. Porque às vezes o município não vai, né? Não vai conseguir atender. De repente tem uma secretária de educação que consegue fazer essa indicação fazer essa ponte. Para uma universidade federal ou estadual, porque geralmente as universidades em graduação, ou especializações, elas têm os espaços de atendimento, de aprofundamento, né, das formações. Então é importante, foi muito bem lembrado. Tem uma coisa a acrescentar. Existe um Conselho Brasileiro de Superdotação que se chama Combrage. A Combrage. Então você pode ir no site do Combrage. Isso que eu ia falar, se tinha Combrage, e você busca lá na sua cidade quem atende isso, entendeu? Que institutos atendem, porque tem várias ONGs espalhadas pelo Brasil que fazem esse atendimento, ou que profissionais podem fazer também. Então, a pessoa que está nos ouvindo agora, que tem essa dúvida, pode ir online, procurar... Combrage. C-O-M-B-A-C-O-N de navio, B-R-A-S-D. Combrage.org. E tem vários endereços ali que pode ajudar essa mãe que está nos ouvindo agora. Vários. E, Paula, o programa Estrela d'Alva está em todo o Brasil ou só no Rio? Bem que a gente gostaria, né? Ele está só no Rio de Janeiro, né? A gente, na verdade, a criança passa a frequentar o programa Estrela d'Alva no contraturno da escola, e o que a gente faz é preparar essa criança, a gente faz aceleração de estudos, enriquecimento cultural, eles vão a passeios, a museus, a concertos, e prepara para que eles possam fazer concursos para as escolas públicas de excelência. No Rio de Janeiro, a gente é até agraciado, porque a gente tem um colégio Pedro II, que é federal, a gente tem um colégio militar, tem um colégio de aplicação da UERJ também, que é uma excelente escola. Então, eles fazem concurso, eles são selecionados quando estão no 3º ano da escola, ficam 4º e 5º ano com a gente, fazem um concurso para o 6º ano. E lá no programa Estrela d'Alva, a gente tem mais de 90% de aprovação. Que legal. E esse convívio dessas crianças superdotadas, uma com as outras, deve ser um alívio para elas, saber, elas não são sozinhos, não são um ET nesse planeta. É muito interessante isso, porque ele encontra o par intelectual. Então, ele vai encontrar aquele que vai ter os mesmos interesses, que ele vai poder conversar da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, às vezes assusta ele, porque ele está acostumado a ser o melhor da escola, o melhor da turma, o que sabe tudo. Né? E aí, quando ele chega lá no programa e ele fala, mas ele sabe mais do que eu nisso daqui, ou ela, né? Os meninos com as meninas também. E aí eles vão percebendo que a gente mostra para eles, né? Porque a gente trabalha com superdotado acadêmico, né? Que você também pode ser superdotado na dança, na música, né? E aí a gente encaminha para outra coisa. Mas assim, quando ele está lá,
ele perceber que ele é uma criança muito esperta, sim, eles sabem, a gente conversa com eles, que ele foi selecionado no meio de muitos para estar lá, mas que na turma dele tem aquele que é muito melhor que ele, talvez no futebol, ou muito melhor que ele na música. Então, para ele mostrar que as pessoas são diferentes. O talento dele está na área acadêmica, né? Está na área intelectual, e ele tem que aproveitar isso da melhor forma. E é importante esse desafio, né, Paula? Porque quando a criança é instigada, né, ela passa a trabalhar, lidar com as outras áreas, né, com a multidisciplinaridade, com as outras áreas onde ela não é tão potencialmente boa, né? Ele está encontrando alguém que sabe tanto. Quer dizer, a gente hoje... E é delicioso, que é um desafio, né? Eu acho que a gente para pensar sempre em todas as questões, a gente em relação com o outro. Né? O superdotado em relação ao grupo que ele vive, em relação à sociedade em que ele vai se inserir, ao trabalho que ele vai desenvolver, a atividade dele ligada ao trabalho, né? Então, quando ele encontra um igual, né? Um igual, ou com um saber maior, isso prepara esse indivíduo para a vida, para o trabalho, porque na verdade a gente está preparando esses indivíduos todos, né? A educação é tão importante que prepara o indivíduo para a sociedade. Claro. Quer dizer, ainda que um aluno não tem uma família super estruturada, a escola entra nesse papel de dar essas primeiras regras, né? Espera o outro falar, cada um fala na sua vez, espera o seu... Isso é um aspecto vá para o seu lugar, procura né? trabalhar muito a questão da autonomia moral. E ele perceber que ele tem que usar esse talento, essa habilidade dele para o bem. Para todos, né? A gente aprender a viver em grupo, assim, ainda que a família não esteja absolutamente preparada, a vida acadêmica, a vida escolar dá para essa criança um norte. E a partir do norte, esse grupo de crianças, porque a gente atende crianças de muito baixa renda mesmo, né? Crianças de comunidade. E, às vezes, o que a gente acaba percebendo que eles acabam multiplicando isso, né? Sim. Eles vão percebendo que essa coisa do outro, de fazer o bem ao outro. Então, a gente tem uma história interessante. Um grupo de alunos passou para o Colégio Pedro II e tinham entrado no 6º ano. Eles agora, até esse ano, estão fazendo vestibular. Mas esse grupo, então, quando entrou, eles foram pedir, depois de uns 2 meses na escola, para a orientadora da escola, será que não tem uma sala vazia? Porque a gente está percebendo, tem uns colegas que estão com dificuldade de matemática. Multiplica, e a gente gostaria de, no horário da entrada, um pouco antes, criar um grupo de estudos de matemática, a gente orienta. Para dar uma ajuda. Isso, para a gente, é muito gratificante. Muito, sim. A gente tem uma história de um garoto até que saiu até na mídia, ontem, hoje, recentemente, a história desse menino, ele está fazendo mestrado lá em Nova York, na área de física. E é engraçado que ele vai falando que ele tem sorte. Não, foi sorte. Não, a Clara me achou, né? Porque a professora Maria Clara Sodré que criou o programa. A Clara me achou lá na escola, quando me selecionou, foi sorte, né? E olha bem, aí eu fui para o instituto, achou, né? foi sorte. Aí ele, hoje, no relato dele, né, ele conta que lá na universidade ele também ajuda outros alunos que têm dificuldade em algumas coisas. Sensacional. Então, isso é muito interessante. Bom, nós vamos ouvir Sérgio Brasileiro, por favor, vamos ouvir a música de Maria, porque ela teve um filho superdotado, não é? Verdade. E queria deixar aqui de novo, o telefone é 2582-0990. Nós estamos sorteando 2 livros hoje, o Encontro das Barrigas, o Desafio de Criar Filhos. E também pode concorrer pelo Zap, 964-867875. Renata também está aí hoje, obrigada. Falem com a Renata. Uma pergunta aqui, enquanto ele está procurando a música. Vocês já notaram se existem mais meninos do que meninas superdotados? Muito interessante. Sua pergunta é muito boa. Porque além do Instituto, a mesma equipe, a gente tem um espaço psicopedagógico, um particular. Então a família vem, tem uma criança que tem sinais de superdotação, a gente avalia e até tem grupos de atendimento nesse espaço. E aí a gente já fez uma pesquisa comparando, né? É engraçado que na rede pública a gente busca, é a gente que vai lá tirar, é equilibrado, tanto meninos como meninas. Mas quando vão buscar a gente, que vem indicação de escola, de família e tudo, vem muito mais menino. Se reconhece muito mais no menino. A menina é centrada, a menina é caprichosa, a menina é como se aquilo fizesse parte dela, né? E aí chega muito mais o menino. É engraçado isso. Mas, de maneira geral, não. É equilibrado. E outra pergunta que eu queria fazer é se
Você disse que trabalha com crianças de comunidade carente, né? Então, comunidade carente normalmente estão em área de risco, tanto risco social como risco de enchente. Quer dizer, a criança está sob constante estresse, né? E esse estresse muitas vezes inibe a capacidade de aprender. Mas se essas crianças são superdotadas, elas estão acima dessas circunstâncias? Eu acho que afeta da mesma forma. Mas às vezes até o estresse, até a necessidade leva essa criança a encontrar, isso faz dela também, ela encontrar um outro caminho, né? Às vezes, por exemplo, a gente vê aqueles casos, às vezes, que você vê de crianças de comunidade rural e tal, que criaram, inventaram alguma coisa, porque a necessidade fez com que ele pensasse sobre aquilo. A mãe da invenção. É claro que afeta. Muitas vezes nossos alunos, eu não posso ir porque eu não posso sair de casa, que no momento está tendo operação, está tendo tiroteio. Então a gente trabalha com crianças, a gente trabalha até com um grupo grande de crianças da comunidade da Maré, que a gente seleciona lá nas escolas municipais de lá, e trabalha com as crianças que moram em bairros próximos à linha do metrô. Porque a gente vai lá nas escolas, ficam próximas ao metrô, porque ela tem que ter tempo hábil para chegar todos os dias. Claro. Então nós vamos ter que chamar um breve intervalo. Sérgio, por favor, então coloca uma outra música, talvez Deus vê, né? Porque nós achamos a Maria. Que pena, né? Uma pena. Porque ela estava bem de acordo, né? Não se cansa, não enfraquece, não perde a esperança, renova as forças, conquistando novas terras, como a luz de um novo dia, prevalece sobre as trevas. Sal da aliança de Deus com a tribo de Levi. Não tem riquezas entre homens, ele não é daqui. O próprio Deus é sua herança e galardão. E onde está o seu tesouro, também está seu Participe da nossa programação pelo WhatsApp 982322841 ou envie sua mensagem de texto ou mensagem de voz para o WhatsApp 982322841. Rádio Record 990M, sempre ligado em você. Rádio Record. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Então, estamos hoje falando sobre superdotação ou altas habilidades. Você pode mandar um zap para participar e também para concorrer ao sorteio aqui do livro Desafio de Criar Filhos, o Encontro das Barrigas. É 964867875. 964867875. Queria aqui perguntar para Grace. Grace, quais são as maiores dificuldades de adaptação de um superdotado? Bom, a gente encontra nos superdotados uma dificuldade de adaptação, primeiro porque eles têm uma capacidade analítica e de observação bastante aguçada. E são líderes natos. Então, dependendo do contexto em que ele esteja inserido, do educador que esteja em contato com ele, começam as dificuldades no social, né? Nessa adaptabilidade com os outros colegas e, como a gente já tinha falado antes, na identificação e na adaptação dessa alta habilidade. Como é que isso é visto pelo esse contexto escolar? Era legal a gente pensar nisso, porque se não tratado, se não tiver a sorte de poder frequentar uma instituição, esse tipo de habilidade abafada, ela pode acarretar seríssimos problemas de comportamento, né? E do desenvolvimento desse indivíduo nas outras áreas, inclusive, das quais ele não tem
habilidade. Porque se ele tem essa capacidade analítica, essa capacidade de fazer conexões diferentes daquela etapa, ou fazer mais aceleradamente e não devidamente aproveitada, essa inadaptação social é a primeira e maior grande dificuldade que ele já vai enfrentar. Entendi. E Paula, o senador Crivella, né, ele criou esse projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, sancionado pela presidente, que estabelece que o Estado brasileiro, nos 3 níveis de governo, ele definirá procedimentos para identificar, cadastrar e atender alunos com altas habilidades de superdotação em todos os níveis do nosso sistema educacional. A minha pergunta é, existe muito desperdício de talentos no nosso país? Com certeza. Com certeza. Existe muito desperdício. Como a gente não consegue dar conta, né, ainda não existe realmente no Brasil uma política educacional mais voltada para isso, a gente tem que dar conta de muita coisa, na verdade. E então, assim, se perde muito. Como você falou, existe programa Estrela d'Alva em outros? Não existe, né? Existem outros programas em alguns lugares, sim, existe. Mas, assim, a gente gostaria que todos esses alunos fossem reconhecidos, identificados, seria o ideal, né? Até para que eles são uma riqueza nacional. São riqueza. Sim. Né? A gente tem que pensar nisso. E eles podem mudar até o cenário nacional. O cenário nacional, porque ele pode ser um futuro médico, dentista, um pesquisador, né, descobrir coisas. Então ele vai trazer realmente só traz benefício. A Coreia, por exemplo, ela passou... Coreia do Sul. Ela fez um programa de educação e deu um enfoque aos alunos superdotados. E em 10 anos ela saiu de uma posição no mundo para uma posição lá em cima. Então, se você realmente investe nessa criança, desde cedo, essa criança vai se desenvolver, porque traz o benefício para toda uma nação, toda uma nação. Porque não se investe, não se atende os interesses, as necessidades, ele vai virar, como ela falou, ele vai virar, pode virar um distúrbio de conduta, ele é aquela criança que vai fazer bagunça, que vai liderar de uma forma negativa, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, trazer isso para eles, mostrar que eles têm que usar essa capacidade extra pro bem. E quando ele usa essa capacidade, isso também dá satisfação ao aluno, a realização pessoal desse aluno. Na medida em que ele sabe que aquilo pode contribuir, porque contribuir é sempre muito bom. Com certeza. Eu acho que outro aspecto que tem que ser pensado também em relação à formação do educador nessa área. Sim. Porque hoje em dia ainda é muito precária, né? Ou você faz um curso na faculdade, talvez uma ou outra faculdade deve ter isso como disciplina, educação de alunos superdotados. Mas ainda muitas vezes está dentro da educação especial. Sempre dentro da educação especial, você passa ali, né? Olha-se mais para as dificuldades. O olhar é todo voltado para as dificuldades. Alguns cursos hoje em dia tem no mestrado, talvez você possa, né? Mas altas habilidades é muito difícil você ter professores, né, formados, né, especialistas, né, na área. E realmente, a gente tem um ranço, né, de observar as dificuldades. E quando as altas habilidades chegam para a gente, elas já chegam com as dificuldades, né? Foi que a Grace estava conversando aí. Socialmente, eu não estou adequado. Como eu vou agir socialmente? Como eu vou interagir socialmente se eu não estou adequado àquele meu movimento social? E assim, eu acho que o coletivo pensa assim, nossa, se é um talento, então é fácil. Pode se desenvolver sozinho. Mas não existe. E não é isso. Não é isso. Assim como a dificuldade, o talento também precisa de grande acompanhamento. Sim, você tem que dar ferramentas para que a criança desenvolva suas habilidades e competências. A observação é semelhante, é cuidadosa no mesmo sentido. Né? Uma outra característica da criança superdotada é essa desarmonia. Ela está sempre com a questão assim, ela se sente fora do grupo em algum desequilíbrio. Ela é um desequilíbrio. Então, leva uma certa irritabilidade, né, Paulo? A questão, muitas vezes leva, porque ele tem... Imagina, ele resolve um problema muito rápido, os outros acabam... E o pessoal da turma dá todo ainda. A professora está lá mastigando cada pedacinho do problema, ou da expressão, seja lá o que foi, e ele já está lá na frente. Pela falta e pelo desconhecimento, o que acontece? Por não termos formações adequadas, qual é a tendência natural do professor, né? Num geral, gente, no âmbito geral, por favor. É qualificar uma dificuldade de aprendizagem. Isso que é muito preocupante.
Por quê? A criança com altas habilidades tem a questão da irritabilidade, sim, tem a questão de se colocar à margem da sociedade. Ele é apelidado, né? Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece isso. Então, qual é o natural? A gente buscar qual é a dificuldade? E a dificuldade muitas das vezes não é a habilidade que não está sendo trabalhada, estimulada. Essa desarmonia, por exemplo, uma criança que tem uma habilidade muito grande na área da matemática mesmo, da lógica matemática e da linguagem. Então, o ideal seria que ela fosse acelerada, que é outro ponto bastante, que se discute, aceleração. Então, ela pula de ano, como a gente chamava, e vai para uma série mais adiantada. Aí cada caso é um caso. Não, e a gente pensa, a lei possibilita. E se pular de ano, é assim, ela pulou de ano, saiu do segundo ano com 8 anos e foi para o terceiro ano com 9. Ela continua com a maturidade da idade dela. Mas veja bem, vai conviver com crianças com outra maturidade. Mas o diagnóstico da aceleração, ele contempla as demais áreas, né? A questão pedagógica, mas a questão também afetiva. Porque geralmente o que acontece, a criança, como você exemplificou, de 8 anos, mas ela tem um grau de maturidade. Exatamente. Então ela está diferenciada daquele grupo dela de 8 anos. Sim, ela não, caso é um cada caso é um caso. Por isso que a avaliação diagnóstica é multidisciplinar. Aí a gente vai para aquela casinha da preparação do professor, né? Sim, quem é esse olhar? Por isso que eu quando a gente falou dos lugares a recorrer, eu pensei imediatamente nas universidades. Olha, Dalva de São Conrado está perguntando qual é a capacidade de superação de um superdotado. Gostaria de responder? Não sei. Não é superação, né? É a capacidade que os órgãos, né, têm de investimento nessa criança. Então não é uma superação, porque ela não tem um problema. Ela tem uma habilidade de competência um pouco acima da média. Em algum aspecto. Em algum aspecto, em alguma... Porque, por exemplo, se for para música, se for uma coisa ligada à música, é fácil de você congregar, né? Quando, ele toca instrumentos, tem uma voz belíssima. É questão de orgulho da família. Rapidamente, imediatamente a gente, isso vira na comunidade uma grande coisa, né? Agora, se é uma habilidade, por exemplo, para as exatas, começa a virar um problema. Porque é um problema no nosso país, é um espaço que... nós vamos fazer com isso? Não é? Isso onde trabalhar, né? Uma criança que a habilidade específica dela são as exatas. Qual é a instituição que abraça isso? Com que pressa? Quer dizer, tem as diferentes habilidades. Então, assim, quando ela pergunta qual é a capacidade de superação, eu fico pensando aqui se ela está perguntando pra gente qual é a capacidade que ela tem de superar socialmente. Deve ser socialmente, tipo, inserida, eu pode acho ser que seja, desse afastamento, dessa automarginalização, né? Não, isso aqui não combina comigo, eu tenho que me afastar. E uma mãe que vê um filho assim, a mãe entra em sofrimento e o filho também entra em sofrimento. Então, você está falando da mãe, eu estou pensando na mãe que está nos ouvindo. O que ela pode fazer, digamos que essa criança ela seja superdotada na área das exatas, da matemática? O que ela pode fazer para que essa criança não fique tão deslocada do seu meio? Inseri-la num esporte, numa música, alguma coisa? Sempre é uma ótima alternativa. O esporte. Mas aí eu diria, ele tem talento na área de matemática e você vai trabalhar esporte? Não é trabalhar apenas para ele entrar num grupo assim, de convivência com outras crianças. O importante esporte coletivo, para socializar. Eu acho que no primeiro momento, Silvia, é importante levar a questão para a escola. Tá? Porque a gente está falando no âmbito geral, mas não menosprezando o talento dele. Não, levar a questão para a escola, a coisa do isolamento. E buscar junto à escola essa possibilidade de interação social. Porque essa questão da interação social, do caso, né, como a mãe colocou aí, ela não saiu da sociedade para dentro da escola, ela veio da escola e está afetando todos os âmbitos sociais dessa criança. Eu acho que a escola é um ótimo lugar de socialização e pode sugerir, né, algumas outras situações. Você deve procurar inserir em algumas atividades, mas a gente tem que tomar cuidado às vezes, porque existe às vezes a criança é superdotada em alguma área específica e você, então vou botar ela para fazer um programa de artes, mas não é arte. Exatamente. E aquilo pode virar um sofrimento para ela. Entendeu? Mas sempre a família deve procurar estimular, sim, e mostrar que essa capacidade dele, através dessa capacidade, dessa facilidade que ele tem nessa área, ele pode trazer isso para outra área que ele tem mais dificuldade.
Eu já vi casos de crianças que, por exemplo, estão superdotadas na área acadêmica e para eles a educação física é uma verdadeira tortura. Eu não vou falar nada, não. Para mim era horrível. Desculpa. Né? Mas assim, então, como aluna, eu, assim, dependendo do que é a educação agora em casa, física, você pode, sim. Eu não sou superdotada, acho que ninguém, mas assim, é pensar, o que eu estava entendendo que a senhora está dizendo é assim, não é no sentido de desenvolver o atleta. Não. Mas é uma ferramenta mais simples que essa família tenha de inserir no grupo. De repente. Coral, né? Ainda mais que a cidade meio que de interior, tem muito essa coisa, né? Tem muita possibilidade na própria comunidade. Quando é esporte, sei lá, né? Quando é esporte, é futebol. Agora, é muito difícil classificar qual é a ansiedade. Tá muito difícil classificar qual é a ansiedade dessa mãe, pra gente ser mais objetiva na resposta, tá? Porque ela tá em sofrimento, porque a pergunta dela é uma pergunta sofrida. E essa mãe do superdotada, ela deve elogiar, sabe? O elogio deve acontecer sempre, o elogio tem que ser verdadeiro. Não, verdadeiro, sincero. Não pode ser, fez qualquer coisa, ai que lindo, como é muito comum hoje em dia. A criança vai e mostra um desenho e você, nossa, que lindo. Porque você cria uma criança completamente sem limite, sem padrão, né? Então tem que ser muito verdadeiro. Então, aquele realmente foi muito legal, esse que você fez. E no outro dia, não, esse não tá tão legal. Você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor. Então tem que tomar cuidado com esse elogio também. Né? Agora, Paula, quais são os principais mitos do superdotado? Temos vários, né? Primeiro que todo superdotado é um gênio. Não é verdade. Não. Você pode ser superdotado em uma área, em duas, e você nunca vai ser o gênio. Exatamente, a Grace falou bem, que o gênio é considerado aquele que realmente ele faz uma coisa que provoca uma mudança quase que no desenvolvimento da humanidade mesmo. Né? Então, isso a gente pode considerar o verdadeiro gênio. Então, isso é um mito. Toda criança superdotada, então, tem problema de relacionamento, ela é deslocada, ela fica fora. Muitas vezes ela fica, mas não quer dizer que todas. Já vi crianças superdotadas que são muito bem desenvolvidas na área social também. A criança superdotada, aquilo que a gente falou, não precisa de ser trabalhada, porque ela vai sozinha. Não, ela precisa, porque ela tem necessidades diferentes, né? Tem vários mitos. Agora, esse é o principal que você falou por último, que as pessoas acham que o superdotado é self-made, sabe? Ele não precisa de ninguém, sabe? Sim, igual. Você já está além dos outros, então, e não é bem assim, né? Ele tem uma habilidade específica de aprender, né? Uma possibilidade muito maior. Exatamente, deixá-lo para lá, entregue a si mesmo e ele ir para o mal. Incorrer nesse erro, né? De que ele não precisa ser alimentado, né? Realmente ele precisa ser estimulado. O outro lado, o lado do mal, percebe essa criança. E traz logo pro lado deles também. É verdade. Então, tem uma possibilidade de articulação brilhante, né? De repente, nas exatas, até eu acho que você mesmo num vídeo na internet falando de uma criancinha que foi com a mãe era classe CD, saiu para fazer supermercado com R$50. A criança com 2 anos, aí daqui a pouco... No meio do supermercado, mamãe, para aí, porque já deu R$50. A criança tinha 2 anos, fez a conta de tudo que ela botou na... Impressionante. Então aí, pegar para ser bandido, né? Tomar conta do interessa, né? Eles percebem isso e muitas vezes vai para esse lado mesmo, trabalhar nas contas. Agora, Cristiane, Grace, assim, um superdotado sempre vai precisar de um acompanhamento psicológico? Veja bem, não existe isso, tem que ter acompanhamento porque é superdotado. Que todo mundo, é muito bom você buscar um recurso terapêutico, né, até para o seu próprio conhecimento, isso é muito bom para todos. Mas não necessariamente, né? Uma criança sendo trabalhada com as suas habilidades e competências adequadamente, tendo possibilidade de crescimento, ela não vai ser uma criança frustrada. Ela não vai ser uma criança rechaçada ou marginalizada, que são os fatores que realmente dão a característica de um problema psicológico, de um problema que te leve a um processo terapêutico, né? E se a gente conseguir dar conta disso, se a escola conseguir dar conta, né, de alimentar, de dar ferramentas para que essa criança desenvolva suas habilidades e competências e também desenvolva as suas não habilidades e as suas não competências, porque como a Paula falou, ele pode ter habilidade e competência para uma área, mas para as outras talvez não. E não pode negligenciar as outras. Não pode negligenciar as outras. Agora,
interpretar bem. Isso. Né? Agora, uma das coisas ele precisa disso. Uma das coisas principais é tomar todo o cuidado possível para que essa criança aprenda a frustrar-se, né? Que eu acho que hoje o grande mal da educação de crianças é a impossibilidade à frustração. A superproteção. A superproteção está gerenciando essa negligência, né? A gente está negligenciando porque a gente não autoriza que as crianças se frustrem. Então isso vai com habilidades, com altas habilidades, né, com habilidades especiais ou para as crianças normais. Voltando, que pensando, é muito complicado, né? A gente pensando no processo terapêutico e no apoio dessa criança, eu fico sempre olhando para o contexto, assim, né? Família, os pais, como é que está essa história? Como é que está essa mãe nesse contexto? Como é que está esse pai no contexto? Esse pai existe, é presente, está perto, está longe? Ou como é esse cotidiano? Assim como ela disse, nem sempre é necessário. Mas às vezes eu penso sempre que essa criança é parte de um conjunto, né? Ele é a parte mais frágil da história. Né? Ela é efetivamente a parte mais frágil da história. Então, quando a gente fala na preparação dos professores para ter esse olhar diferenciado, não como dificuldade, mas como habilidade, e para esses pais, eu fico pensando no apoio terapêutico da família. Veja bem, o que a Grace está trazendo é muito significativo. Nessa inserção dessa criança sem dúvida. Nessa história, né? Quando a criança consegue ser lidada, trabalhar nessas habilidades e competências, os pais se ocupam disso. Então, de qualquer movimento de aprender, né? Quando a gente fala em família, família é um caso específico. Porque acho não a gente pensa família, a gente vai para cada um vai para o seu símbolo, o seu símbolo pessoal, a sem sua dúvida. Identidade de família, a que você conhece, a que você tem a vivência. Mas essa não é a realidade. A família tem uma diversidade delas, assim, monstruosa. Cada um vive com as suas características. Então, essa necessidade terapêutica, eu fico pensando assim, a pessoa que está mais próxima dessa criança e que identificou essa alta habilidade, né? De repente o processo terapêutico não é com a criança. Né? Porque o pai identifica o seu filho, aspas, porque eu vou falar, um gênio. Nossa, meu filho é inteligentíssimo, ou toca violão muito bem, ou é um artista, porque ele pode ser um artista plástico maravilhoso. Isso não necessariamente só nas exatas. A gente está falando das artes também. Né? E a gente tem, hoje no Brasil, graças a Deus, grandes artistas. Isso é uma habilidade altíssima. Então, a expectativa desses pais em cima dessa criança, tipo, nossa, então pode ser que ele salve a família toda de uma linha de pobreza. Veja bem, Grace, o que você está falando, acho que combina muito com o que eu estou falando, né? A possibilidade de autorizar essa criança a se frustrar ou não, a possibilidade de autorizar essa criança a ter esse movimento de trabalhar suas habilidades e competências. Agora, não resta dúvida, o trabalho multidisciplinar, que eu acredito que a Paula possa acolher melhor, até por ela ter essa prática, né, diária, o trabalho multidisciplinar, eu acredito que ele venha também da instituição, a instituição entendendo o que é habilidade e dividindo com essas famílias. Acho que dá um pouco mais de suporte. Olha, gente, já acabou o tempo praticamente, então eu gostaria que você pedisse as considerações finais. Então, infelizmente, o papo está muito bom, temos muita coisa que aprender, mas vocês agora vão dar suas considerações finais, tá? Porque nós temos que encerrar o programa. Então, Paula, por favor, 30 segundos. Eu acho que é importante que as famílias e que a própria escola esteja atento para perceber essas crianças, né? Para que essas crianças possam ser identificadas e terem o atendimento necessário. Da mesma forma que existem crianças com dificuldades de aprendizagem ou com alguma questão de deficiência, o superdotado também precisa ter atenção. Então é importante que a gente tenha esse olhar. Eu acho que dentro da escola, a escola é o lugar onde mais vai aparecer. Então é importante que o professor esteja atento a isso, a coordenação, a orientadora e a família também. E aí busque, hoje em dia a gente tem a internet, tem muitos recursos para que a gente possa buscar e tentar ajudar essa criança. Eu acho que nós estamos num momento muito especial da nossa história, porque nós estamos debatendo esse assunto. Quantas crianças no passado não foram aproveitadas? Pois né? com certeza. Então, Cristiane, 30 segundos.
Eu concordo com a Silvia. Acho que uma das questões primordiais é trazer a discussão para a rua, trazer a discussão para dentro de casa. Você vê quantas pessoas entraram em contato conosco, né? Aqui sugerindo perguntas e questões. Ter um olhar mais específico das escolas e das formações, para as formações de professores, né? É uma outra coisa muito importante também. E acompanhar essas famílias, né? Acho que a família, quando a família é acompanhada e a família ela é trabalhada, ela é lidada, minimiza bastante, tanto nas habilidades quanto nas dificuldades, né, em aprendizagem. E entender que altas habilidades não quer dizer que seja gênio em tudo, ótimo em tudo. Pode ter uma característica que ele tenha altas habilidades naquela característica, mas não pode esquecer o restante. Pode ter deficiências, né, em outra. Exatamente. A gente está atento a isso e lidar um pouco melhor com a criança que se frustra, né? Porque eu acho que hoje a grande dificuldade da nossa sociedade são as crianças não frustradas. Eu acho importante, um tema até bom para vocês aí num próximo encontro. E agradecer a todos. Nós que agradecemos a participação. Obrigada, Cristiane. Grace? Primeiro eu queria agradecer por poder estar aqui junto nessa conversa, é sempre engrandecedor. E pensar que as altas habilidades ou as dificuldades de aprendizagem é na escola em que elas vão, de fato, aparecer. Porque a escola é o lugar onde a gente começa a nossa vida social e onde a gente se prepara para o trabalho, para a vida adulta, para trabalhar, para ter uma vida autônoma, ser um cidadão inteiro, né? Um cidadão íntegro e inteiro, né? Para colaborar e receber da sociedade onde a gente convive. O que eu acho importante nisso tudo, que pode sobrar disso, é que os adultos tenham um olhar atencioso aos seus filhos, os professores aos seus alunos, né? E que a gente possa ser mais solidário nessas diferenças. Que a solidariedade também esteja mais presente na diferença, seja para o talento ou para a dificuldade. Isso. Todas as diferenças reunidas fazem uma grande diferença. Exatamente. Eu gostaria que você fizesse uma oração para nós finalizarmos o programa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, com o coração cheio de gratidão, terminamos esse programa porque debatemos um assunto tão importante que foi esquecido, negligenciado durante tanto tempo. Que, Senhor, o Senhor que nos criou, a sua imagem e semelhança, o Senhor que é um Deus superdotado, cheio de talento, de poder e majestade, o Senhor também escolheu alguns, Senhor, para serem superdotados nessa terra. Então, meu Pai, que essas crianças, esses jovens, essas pessoas que não tiveram atendimento até hoje, venham encontrar um caminho, Senhor, porque elas são canais de bênção, porque elas têm uma capacidade extra, Senhor, e essa capacidade vem de Ti. Nós te agradecemos pela vida dessas participantes, Senhor, que estiveram aqui contribuindo tanto para abrir os nossos olhos nessa questão. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos o nome mais precioso deste universo, que é o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Rei, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, eu vou mandar por zap as pessoas que ganharam os livros, tá? E dizer que no nosso próximo programa, na próxima segunda-feira, o tema é influência, tá bom? Fica ligadinho. Deus abençoe. Até segunda que vem, se Deus quiser. Obrigada. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Por Elas, debate, conversa de mulher para mulher, psicologia, música, comportamento, casamento e educação, motivação e fatos do dia. A mulher em primeiro lugar.